Olá, no Desinformando desta semana, quem está sendo bombardeada na Guerra do Oriente é a informação. No Essa Informa, um TCC especial como combater a desinformação. E a agricultura está acabando com a água doce no planeta. Ou será que não? Desinformando 110 está na rede. Olá, seja muito bem-vindo no Desinformando. Aproveite que você está aí, dá aquele clique ali curtindo a gente, indique para as pessoas que precisam saber sobre a desinformação. E veja os nossos episódios aí no canal do YouTube Democracia da Desinformação e também no YouTube Music e no Spotify, né? Que você também pode acompanhar os episódios anteriores para ficar sempre antenado do que está acontecendo contra esse grande mal do século que é a desinformação. Olha, não vamos perder tempo, porque o nosso quadro A Ruim da Semana vai entrar agora. Olá, Diego, do nosso lado, grande Deus, pesquisador sobre desinformação. Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. É aquilo, né? Quando se tem um assunto que é bastante comentado, as chances de termos desinformações a respeito dele são muito grandes, e principalmente quando a gente está falando de uma guerra que tem assolado aí nas últimas semanas, nos últimos dias, a partir desse ataque, né, dos Estados Unidos ao Irã e contra-ataques do Irã em países ali do Oriente Médio, onde existem bases estadunidenses, que tem gerado todo esse conflito que a gente tem presenciado nos noticiários. E aí chama a atenção, professor, a quantidade de peças desinformativas que nós temos tido relacionado à guerra em si, né, ao conflito. Só para a gente ter uma noção, quando a gente entra aqui na editoria de verificação de fatos do UOL, né, o UOL Confere, a gente já nota aí uma série de conteúdos dessa natureza. Então, vídeo não é de incêndio em refinaria saudita, mas em Porto do Iêmen em 2024. Vídeo mostra corrida de camelos não terroristas do Irã indo para Israel. Vídeo mostra torcida na Argélia, não explosões de guerra entre Israel e Irã. Vídeo mostra funeral de líder xiita do Iraque, não de Ali Khamenei. Enfim, só para a gente ter uma noção aqui, continua no Bahrein, Estados Unidos, Catar, uma série de conteúdos dessa natureza. Só que se a gente parar para analisar, professor, o que mais chama a atenção é que todos, em alguma medida, são conteúdos verdadeiros, porém retirados de contexto e, portanto, ressignificados, que é uma estratégia muito comum por parte da desinformação, é uma das mais fáceis também, a gente já disse isso aqui em outros episódios, porque, afinal de contas, a única coisa que você precisa é de um conteúdo verdadeiro, um vídeo, por exemplo, mas a partir do momento que você dá uma outra roupagem para esse conteúdo, ele ganha um outro significado, e aí você pode objetivar esse conteúdo recontextualizado da maneira como você bem entender. Nesse caso, quando a gente fala dos interesses econômicos, muito possivelmente, afinal de contas, bombas, imagens chamativas, com pessoas, com camelos, com terroristas em camelos indo em direção a Israel, evidentemente é algo que chama a atenção e gera atividade comunicacional, gera comentários, gera compartilhamentos, gera visualizações e geram curtidas. E tudo isso gera receita para quem está por trás dessas páginas de Instagram, de TikTok, que produzem conteúdos dessa natureza e colaboram para o processo desinformativo em torno desse conflito, dessa guerra que tem acontecido, que a gente tem presenciado nos últimos dias. Diego, eu recebi um vídeo de alguém ensinando, mostrando a diferença entre as imagens que estavam sendo criadas pela inteligência artificial e falsas das verdadeiras. Realmente é impressionante quando a gente tem essa similaridade, é um negócio muito parecido. Mas o que eu queria destacar aqui com você e escutar a sua opinião é que eu vejo, então, gente se mobilizando para mostrar para as pessoas que existem essas coisas falsas, né? E elas são muito parecidas, mas que existe o que é verdadeiro e o que não é. Você acha, ou eu estaria sendo um pouco poliana, de que você tem hoje uma grande movimentação para essa preocupação do que é verdadeiro e falso, e que a gente não tinha tanto essa preocupação antes? Com certeza, professor, só que em alguma medida, né, muitas vezes isso soa como um trabalho de formiguinha, no sentido de ter pessoas que mostram como verificar,
para ajudar as pessoas a conseguir identificar do que necessariamente algo mais amplo, capaz de minimamente dar conta de toda essa situação. Mas se for para a gente parar para analisar, é o que muitas vezes está não somente no nosso alcance, mas no alcance de quem faz esse tipo de trabalho, que é de orientar as pessoas a conseguir identificar conteúdos produzidos por IA ou conteúdos, como é o nosso caso aqui, não é? Então, vai muito nesse caminho. Porque não adianta nós aqui, meros mortais por trás de câmeras, discutindo sobre esse assunto, porque a gente não vai ter força, por exemplo, para montar uma política pública, né? Quem dera se a gente pudesse fazer isso, mas convencer as organizações a ser mais transparente, a ter políticas mais efusivas no combate ao controle de conteúdos que são manipulados, seja por humanos, seja por inteligência artificial, mas é o que muitas vezes está no alcance e a partir do momento que a gente consegue ter esse trabalho de conscientização, a gente consegue alcançar, pelo menos, minimamente os objetivos, que tornar as pessoas mais críticas ou, pelo menos, mais desconfiadas daquilo que elas verem em fontes que não são lá as mais confiáveis no roll ali do Instagram ou mesmo no scroll, né, ali do Instagram ou do TikTok, né? Mas é um trabalho que tem sim o seu valor e que sem ele a situação seria ainda pior. Pois é, pessoal. Uma disciplina de graduação no curso de comunicação falando sobre desinformação. E é isso um pouquinho que nós vamos falar no próximo quadro. Pois é, o Essa Informa, como você sabe, é o nosso quadro onde a gente traz a ciência para discutir sobre a desinformação. Em geral, a gente traz pesquisas que estão aí feitas em programas de estricto senso, pesquisas realizadas por institutos, mas é legal saber que também na graduação essa é uma preocupação. Né? Como a gente está, né, como eu falei no bloco passado, essa já é uma preocupação que já está gerando disciplinas em cursos em relação a isso, e não à toa será beneficiado e os alunos do Diego, que está aí bem antenado sobre as questões. E aí, o Diego vai trazer, inclusive, já um resultado disso, né, Diego? Que é um TCC que dá dicas sobre como combater a desinformação. Exato, professor, um TCC que vem lá das ciências sociais, né, da sociologia, que foi defendido recentemente, foi defendido há menos de um ano pelo Matheus Canella, que fez, né, a graduação na UFMG, que aborda um pouquinho aquilo que eu vou tratar na minha disciplina, que busca essa relação entre desinformação, inteligência artificial e a ciência. No caso do Matheus, Ciência no Enfrentamento à Desinformação, uma revisão sistemática. Um texto que a gente vai aproveitar bastante ele durante os próximos episódios do Desinformando. Afinal de contas, é um trabalho muito bem feito, com rigor metodológico muito bem construído ao longo de todo o trabalho. O que o Matheus consegue identificar a partir dessa revisão sistemática que ele traz? 8 alternativas de combate à desinformação. E essas alternativas, elas vão desde a educação midiática até a regulamentação das plataformas, por exemplo, né? O trabalho jornalístico, enfim, a gente vai olhar todas elas com mais calma posteriormente. E nesse caso específico, o que eu trago hoje é o papel dos algoritmos ou da própria noção de machine learning, que, de acordo com o Matheus, e nessa revisão, né, que ele fez, seria uma das principais estratégias de identificação de desinformação. Afinal de contas, você não teria uma mente humana por trás dessas identificações, e sim uma mente algorítmica, né, uma inteligência artificial que iria fazer essa verificação e não produzir a desinformação. Por outro lado, também, para cada alternativa que o Matheus apresenta, ele também esclarece quais são as potencialidades e as limitações de cada uma, né? E nesse caso, a principal limitação que os algoritmos possuem é a falta de transparência, né? Muitos chamam os algoritmos de caixa pretas, né? Quer dizer, você não consegue saber o que tem dentro deles, quais são os critérios que fazem com que uma desinformação seja muito mais vista do que uma informação verdadeira, enfim. Então, são as limitações e as potencialidades. Não à toa, muitas agências de verificação na Europa já têm utilizado desse tipo de metodologia para poder verificar a desinformação, porque é claro que o processo, né, de maximização ali, o processo é maximizado na verificação dessas informações, e isso desatola, né, o trabalho humano em alguma maneira, porque muitas vezes acaba sendo sufocado pelo excesso de desinformações que a gente tem e que meros humanos não conseguem dar conta de verificar todas e levar todas essas verificações ao público. Parabéns ao Matheus. Vamos acompanhar todas as outras também, né?
Você falou em caixa preta, me lembrei de fake old, porque afinal de contas, já falamos aqui, né? A caixa preta de avião não é preta, né? Ela é de uma cor, ela é laranja para que as pessoas possam ver de longe. Mas a gente traz outra curiosidade aqui, que eu acredito que você também já deve ter escutado. Roda aí. Então, dentro do nosso espírito, né, de apocalipse, há muito tempo, Diego, eu escuto que a agricultura vai acabar com a água doce do planeta. Né? E como é que é isso? Isso não é uma verdade? Não é uma verdade, professor. Isso é uma história que é compartilhada também, que sobrevive, né, ao longo das décadas e, portanto, sempre carrega essa verossimilhança no sentido de convencer as pessoas, porque existe um suposto dado que 40% de toda a produção dos alimentos mundial depende da irrigação. Claro, né, que a irrigação é um processo muito importante para a produção desses alimentos, mas esse dado, esse pseudo-dado científico também afirmaria que, por conta da irrigação, 70% do consumo de água doce do mundo seria por conta da irrigação. E o que acontece é que não existe nenhum tipo de evidência científica que sustente essa história que perpetuou aí ao longo das últimas décadas, né? Inclusive, um artigo bastante recente, que foi publicado em 2024 por cientistas ingleses, em que eles fizeram uma análise documental, incluindo aí livros, artigos e estudos de diversos tipos de natureza, de 1966 até o ano de 2024, portanto, eles analisaram muita coisa e não conseguiram encontrar, professor, nenhum tipo de dado que sustente essa história, essa afirmação, muito menos conseguiram encontrar quais foram os critérios utilizados para poder chegar a essa conclusão que muitas pessoas acreditam e culpam a agricultura como uma das principais aí causadoras, por exemplo, pela falta de água no futuro próximo, considerando questões de saneamento básico, né? Se fosse para você promover o saneamento básico para todas as pessoas do mundo, a agricultura seria um grande empecilho para isso, porque toda a água que seria utilizada para esse saneamento seria utilizada para a agricultura, mas não, nada disso é verdade, não existe nenhum tipo de critério, nenhum tipo de evidência que sustente ou que estipule esses critérios que esse tipo de falácia acaba colocando. Mas isso me levanta uma outra questão, mas eu quero ver no próximo quadro. Diego, dando continuidade ao que você acabou de falar, né? Uma das coisas que, assim, ok, tá bom, a agricultura não vai acabar com a água potável. No entanto, a água potável é um problema para o mundo todo, porque ela é muito pouca em relação ao que existe de demanda no mundo. Com agora a inteligência artificial vai ter mais demanda ainda, então significa que a gente tem que preocupar. E aí, quando a gente tem esse tipo de fake news, dizendo a agricultura vai acabar com a água que é potável no mundo, a água doce, esse tipo de informação que supostamente deveria ajudar na conservação da água doce, ela prejudica em que maneira a notícia verdadeira de que precisamos preservar a água doce? Principalmente porque ela mira o alvo errado, né, professor? Como você bem disse, a questão da inteligência artificial hoje em dia é uma das principais preocupações para o resfriamento dos grandes data centers, para o processamento de dados que exige mais energia, portanto, mais consumo hidrelétrico. Portanto, as principais preocupações e debates deveriam ser direcionadas para os temas que, de fato, são eminentes para essa preocupação do esgotamento da água em todo o mundo. Não é? Então, verdadeiras discussões. Exatamente, você joga, né, a culpa por um lado que não deveria ser, e quem deveria ser de fato responsabilizado, deveria estar em cena, sendo questionados, sendo requeridos para mudar esse tipo de funcionamento do processamento de dados, da inteligência artificial, não são, né? Muitas vezes eles se passam por mocinhos da história e ele continua lucrando a partir disso. É igual a história do carro elétrico, né? Que tem um discurso muito bonito no sentido de preservação, de não combustão, de não emissão de gás, só que para a produção em massa dessas baterias elétricas tem uma exploração danada por trás disso, de terras raras e
inclusive prejudicando comunidades locais que vivem nessas localidades, isso tudo é jogado para debaixo do tapete em detrimento de interesses econômicos, né? Então, esse caso específico, acho que é um grande exemplo disso também, quando você culpa de maneira errada ou responsabiliza de maneira equivocada quem deveria, de fato, assumir a bronca no final das contas. Parece que o sistema da ecologia, o sistema da questão do meio ambiente, tem essa praga sempre, né? Porque toda vez que a gente escuta sobre enchentes, desabamentos, né, não existe uma pegada do tipo, gente, isso está acontecendo por causa do desequilíbrio do meio ambiente causado pelas pessoas, pela humanidade. Fica sempre sobre a questão, muitas vezes, política, da defesa civil, e era uma oportunidade para falar assim: olha, tá vendo? Isso está acontecendo por causa do desequilíbrio do meio ambiente, né? Bom, mas é para isso que a gente está aqui, né? No nosso passinho de formiga, como você falou no início do nosso programa, para que a gente possa ajudar você e a todas as pessoas em torno, para que a gente possa combater a desinformação. E a gente está aqui semana que vem. Um abraço, pessoal! É isso aí, pessoal. Até a próxima.